Que a paz e uma bênção divina acompanhem o dia e a semana de cada pessoa que nos ouve hoje. Imagina a seguinte cena. Um pequeno grupo de nômades caminhando pelo mundo antigo. Eles não têm um exército, não têm muralhas de proteção, não têm influência política nenhuma. Literalmente nada, né? Exato. Tipo, não tem um centímetro de terra no próprio nome. São invisíveis, política e militarmente falando. E, no entanto, reis e impérios poderosos, de repente, recebem um aviso drástico de uma força superior dizendo, olha, não ousem tocar nessa família. Chega a ser irônico, sabe? Muito. E hoje a gente vai fazer um mergulho profundo em um texto com milênios de idade que narra exatamente como essa pequena família sem terra acabou derrubando o maior império da antiguidade. E marcharam para o deserto, carregando o ouro dos próprios opressores. É uma daquelas histórias que, quanto mais de perto a gente olha, mais detalhes, surpreendentes começam a saltar aos olhos. Com certeza. E as nossas fontes para a discussão de hoje são o texto do Salmo 105, usando a tradução da Nova Almeida atualizada, as notas de estudo riquíssimas dessa edição e também o comentário bíblico do estudioso Allen P. Ross. Um material excelente, diga-se de passagem. Ah, sim. Estamos lidando com o que os teólogos chamam de um salmo histórico. Ele pega séculos de história, tipo desde as promessas iniciais feitas aos primeiros patriarcas, passa por um cativeiro brutal e vai até a sobrevivência no deserto. Tudo isso condensado numa peça única. É fascinante. Mas, antes de a gente mergulhar nos detalhes da trama, tem um contraste muito revelador que as notas de estudo da Bíblia trazem logo no início. Elas comparam este texto com o salmo seguinte. O 106. É verdade. E entender esse contraste é fundamental para captar a lente através da qual toda essa história é contada, né? Exatamente. O que as notas dizem sobre isso? Então, as notas de estudo apontam que o Salmo 105 e 106 formam quase um par. Ambos recontam a mesma grande jornada histórica de Israel. Só que tem um detalhe. O Salmo 106 foca nas falhas. Ele detalha a rebelião, a incredulidade constante, os tropeços do povo. É bem mais denso nesse sentido. Sim. Já o Salmo 105, ele exclui completamente qualquer menção à desobediência humana. Completamente. Nossa. Sério? Nada de rebelião? Nada. Ele é esculpido puramente como um hino de gratidão. O foco absoluto é a fidelidade inabalável de Deus em cumprir as suas promessas, sabe? Independentemente do caos ou das falhas humanas ao longo do caminho. Uau! E essa ideia de gratidão não é apresentada como um sentimento passivo, né? Porque os primeiros versículos que o comentário do Ross classifica como louvor pela grandeza do Senhor soam como um chamado à ação muito intenso. Sem dúvida. É muito ativo. A congregação é instruída a dar graças, invocar, cantar e, mais importante, lembrar das maravilhas. Lendo as notas, fica muito claro que essa lembrança exigida pelo texto não é o equivalente a, sentar em uma tarde de domingo para ver um álbum de fotos antigo. E sentir aquela nostalgia gostosa. Longe de ser apenas nostalgia. Pois é. No contexto bíblico, o ato de lembrar é quase um exercício legal e espiritual, sabe? Sim, eu fiquei pensando que é quase como revisar as cláusulas de um contrato fundacional. Um contrato que ainda dita as regras do presente. Exatamente isso. O texto manda que os descendentes busquem continuamente a presença de Deus e se lembrem dos juízos que ele proferiu, porque é essa memória que estabelece quem eles são hoje. Tipo, uma sociedade com amnésia histórica perde a própria identidade, concorda? Concordo plenamente. E é fascinante ver como a poesia transita, imediatamente dessa chamada para a adoração para a base dura, quase jurídica, de toda essa narrativa, que é a aliança. A partir do versículo 7, a gente entra na seção que o Ross descreve como louvor pela fidelidade do Senhor. O texto fala repetidamente de uma aliança perpétua. Uma promessa imensa. Sim, uma promessa que, segundo o Salmo, foi empenhada para 1000 gerações. Olha isso. Deus fez esse juramento com Abraão, confirmou com Isaque
e transformou em decreto para Jacó. E não era um conceito abstrato, né? A promessa era extremamente física. A herança prometida era uma fatia de terra específica, Canaã. Exato, o que torna a coisa toda bem paradoxal. Muito. Porque, como as notas da Bíblia ressaltam, quando essa promessa de terra foi feita, eles não tinham capacidade nenhuma de conquistá-la. O versículo 12 diz claramente que eles eram um pequeno número, pouquíssimos e estrangeiros. E no mundo antigo, ser um estrangeiro ou um nômade não era ter o charme de um mochileiro moderno, sabe? Significava que a pessoa não tinha direitos legais de cidadania. Eles vagavam de uma nação para outra, de um reino para outro. Em termos práticos, eles eram o grupo demográfico mais vulnerável que existia. Nossa, alvos fáceis. Totalmente. Poderiam ser saqueados, escravizados ou mortos, sem que nenhum exército marchasse para defendê-los. Mas aí a narrativa do Salmo intervém com uma declaração de proteção divina absoluta. Sim. O texto afirma que Deus não permitiu que ninguém os oprimisse e chega ao ponto de repreender reis poderosos por causa deles. E aí ele profere o famoso versículo 15, que diz: "Não toquem nos meus ungidos, nem maltratem os meus profetas." Olha, e aqui tem um detalhe que exige uma pausa, porque quando a gente escuta a palavra ungido no Antigo Testamento, a imagem imediata é de alguém como o rei Davi, né? Com o óleo sendo derramado sobre a cabeça dele por um sacerdote. Sim, a figura clássica do rei. Pois é. Mas estamos falando de Abraão, Isaque e Jacó. A monarquia de Israel nem existia nos planos imediatos. Então, como eles são chamados de ungidos? Essa é uma observação crucial. E as notas da Ná esclarecem isso de forma muito precisa. Elas indicam que este é o único lugar em todo o Antigo Testamento em que o plural ungidos é aplicado à família de Abraão. Caramba, o único lugar. O único. E nesse contexto, a unção não é um ritual político com óleo. Ela denota que eles foram escolhidos, separados e colocados sob a proteção especial do próprio Deus. Tipo, como o embrião do seu povo. Entendi. E as notas também detalham que chamar Abraão de profeta significa que ele era um intercessor reconhecido, alguém que estava sob cuidados especiais. O status deles perante a visão divina era o mais elevado possível, mesmo que, aos olhos do mundo, fossem apenas nômades poerentos. É um escudo impenetrável. Mas sabe, é exatamente aqui que a história dá uma guinada que me fez parar e reler. A parte da fome? Sim. A gente acabou de estabelecer essa proteção absoluta onde nem os reis podiam tocar neles. E então, logo no versículo 16, o texto diz que o próprio Deus fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. É um choque de realidade. Espera aí, isso soa incrivelmente severo. Como os estudiosos reconciliam a ideia de uma aliança perpétua de amor e proteção com um Deus que, segundo o próprio texto, intencionalmente corta o suprimento de comida do seu povo? Olha, essa é uma das tensões teológicas mais densas desta narrativa. O Salmo não tenta proteger a reputação de Deus como se ele fosse um mero observador da natureza. Ele atribui a soberania climática e histórica diretamente a ele. Sem rodeios. Sem rodeios. As fontes, especialmente o comentário de Ross, explicam que a fome não foi um acidente, mas um instrumento severo de providência. A fome é o motor que força a família a descer para o Egito. Que era o único lugar com reservas de grãos na época. Exato. Mas a providência vai ainda mais fundo com a figura de José. A descida de José. E mais uma vez, a linguagem não suaviza nada. O versículo 17 diz que José foi vendido como escravo antes deles. E os versos seguintes são viscerais sobre o trauma físico. Apertaram os pés dele com correntes e colocaram uma coleira de ferro no seu pescoço. É uma imagem de degradação humana completa. Totalmente. Uma pessoa com uma coleira de ferro em uma masmorra estrangeira. Novamente, a gente se pergunta, como isso é proteção? A resposta para isso está no versículo 19, que é a dobradiça de toda essa sessão. O texto diz, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Ah,
Ah, entendi. Uau. A tragédia foi o próprio mecanismo pelo qual a promessa precisou se desenrolar para moldar o caráter de José e colocá-lo no lugar certo na hora certa. Então, o desastre aparente era, na verdade, a fundação da salvação deles. Perfeitamente. A providência frequentemente usa roupas que se parecem muito com o caos. E a virada na vida de José reflete essa reviravolta providencial de forma espetacular. Sim. O faraó o solta das correntes e o constitui senhor de sua casa. O escravo que usava uma coleira de ferro torna-se o administrador-chefe do império. É uma virada de jogo absurda. Demais. E o versículo 22 acrescenta um detalhe maravilhoso. Ele recebeu autoridade para ensinar a sabedoria aos seus anciãos. Ele se torna um instrutor de elite intelectual do Egito. E é graças a esse poder que Israel, ou seja, Jacó e a família estendida, consegue migrar para o Egito, fugindo da fome e encontrando um refúgio próspero. E o texto diz que Israel peregrinou na terra de Cã, e Deus os tornou fecundos a ponto de ficarem mais fortes do que os próprios habitantes locais. A propósito, só para clarificar para quem nos ouve, por que o Salmo chama o Egito de terra de Cã? Ah, essa é uma excelente contextualização histórica. Né? Eu fiquei curiosa. Na genealogia bíblica, Cã é um dos filhos de Noé. Os descendentes de Cã foram os povos que se estabeleceram principalmente nas regiões da África, incluindo o Egito. Ah, faz sentido. Portanto, chamar o Egito de terra de Cã é uma forma poética e histórica que os hebreus usavam para identificar aquela nação. Era uma forma de reafirmar que Israel estava pisando em solo estrangeiro, cercado por uma linhagem e uma cultura completamente diferente da sua. Entendido. E é exatamente essa diferença cultural, combinada com o crescimento populacional dos hebreus, que gera o próximo grande conflito. O inevitável choque. Porque, logicamente, quando uma população imigrante começa a se multiplicar massivamente e a demonstrar força num país estrangeiro, a resposta natural do império é a paranoia e o medo. Sem dúvida. Mas, de novo, o Salmo joga a responsabilidade numa causa superior. O versículo 25 afirma que o coração dos egípcios mudou para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com os seus servos. Deus arquitetando a hostilidade. É o que o texto relata abertamente. Se os hebreus ficassem confortáveis no Egito para sempre, a promessa da terra de Canaã nunca se cumpriria, sabe? Nossa, é verdade. Eles nunca iam querer sair. Exato. A opressão brutal tornou-se o catalisador que faria o povo clamar por libertação. E isso prepara o palco para o confronto monumental entre Moisés e o faraó, as famosas pragas. E aqui a nossa investigação das fontes encontra um detalhe fascinante. Quando lemos o Salmo 105, ele lista as pragas do Egito, mas de um jeito diferente do relato original do livro de Êxodo. É bem curioso isso. O Salmo foca em 8 pragas, omitindo a doença nos rebanhos e as úlceras. Mas o que realmente me chamou a atenção lendo as notas de estudo da ANA é que a ordem dos eventos está misturada. Em Êxodo, a escuridão é a 9ª praga, quase no final. Aqui no Salmo, a primeira coisa listada no versículo 28 são as trevas. Por que alterar a ordem de um evento histórico tão conhecido? Porque estamos lidando com as regras da poesia hebraica. Ah! E as notas deixam claro que os propósitos narrativos de Êxodo e deste Salmo são bem diferentes. O livro de Êxodo tem uma preocupação cronológica e documental. Já o Salmo 105 tem um objetivo puramente teológico e de impacto. Mas deixa eu fazer uma pausa rápida. Quando falamos em poesia, a maioria de nós pensa imediatamente em palavras que rimam no final do verso, tipo amor e dor. Mas para que fique bem claro como a poesia hebraica funciona nesse caso... Ótima pergunta. Diferente da poesia ocidental tradicional, que rima sons, a poesia hebraica clássica rima ideias. Ela emparelha conceitos, cria paralelismos e empilha imagens para construir um clímax teológico. Ah, genial! A ordem não precisa ser ditada pelo calendário, mas pelo peso do argumento. Ao colocar a praga das trevas em primeiro lugar, o poeta está desferindo um golpe direto e imediato na principal divindade egípcia, o Ra,
o Deus Sol. Caramba! O Salmo já começa dizendo: a divindade suprema de vocês foi apagada. É uma declaração de guerra ideológica logo no primeiro verso da sequência. E o texto chama esses eventos de sinais e maravilhas. E se a gente olhar de perto, vê que não são apenas desastres naturais aleatórios. É a desconstrução sistemática de todo o panteão e da economia do Egito. Absolutamente. As águas do rio virando sangue e matando os peixes não é só falta de água potável. É uma humilhação para Hapi, o deus do Nilo. Rãs invadindo os aposentos reais soa nojento para nós, mas no Egito Antigo, a deusa da fertilidade, Hekete, tinha a cabeça de uma rã. O texto está mostrando Deus usando as próprias divindades adoradas por eles para aterrorizá-los. Gafanhotos e granizo destruindo figueiras e videiras aniquilam a base agrícola que sustentava o império. É o desmantelamento total da infraestrutura física e espiritual daquela nação, culminando, de forma trágica e definitiva, na morte dos primogênitos. É pesado? Muito pesado. As notas da Bíblia conectam isso ao Salmo 78, lembrando que o primogênito representava as primícias do seu vigor. Era o futuro da nação sendo cortado. E foi esse golpe devastador que finalmente quebrou a resistência de Faraó. Mas olha, o clímax dessa saída, a forma material como eles partem, é um dos pontos altos da fidelidade da aliança. Confesso que os versículos 37 e 38 relatam um desfecho que parece desafiar toda a lógica de uma rebelião de escravos. Verdade. Eles tinham passado gerações fazendo tijolos debaixo de chicotes, oprimidos e empobrecidos. O esperado seria uma fuga desesperada, na calada da noite, com as roupas rasgadas, sabe? Sim, fugindo com o que desce na mão. Exato, mas o texto diz o oposto. Então Deus fez sair o seu povo com prata e ouro. O comentário de Ross salienta isso como um resgate com grandes despojos. E o mais surpreendente em termos estatísticos e médicos, o Salmo diz que entre as suas tribos não havia um só inválido. Isso é surreal se você parar para pensar. Milhões de escravos marchando e ninguém estava doente ou mancando. A restauração física era absoluta. E o contraste com o estado de espírito dos egípcios não poderia ser mais nítido. O versículo 38 menciona que o Egito se alegrou quando eles saíram. Pode parecer estranho se alegrar por perder toda a sua força de trabalho escravo, mas o texto explica o motivo de forma muito crua. Porque um terror tinha caído sobre eles. Um terror paralisante, né? Exato. A presença dos israelitas deixou de ser vista como uma fonte de mão de obra e passou a ser sinônimo de juízo apocalíptico. A partida deles não foi sentida como uma perda econômica, mas como a única chance de sobrevivência para o Egito. Só que o êxodo traz um problema logístico imediato. Eles acabaram de colocar um império de joelhos e saíram com os bolsos cheios de ouro. Fantástico. Mas agora, são possivelmente alguns milhões de pessoas, entre homens, mulheres e crianças, parados diante do deserto do Sinai. Pois é. E ouro não se come. Ouro não mata a sede. Como uma população dessa magnitude simplesmente não morre de fome ou desidratação na primeira semana marchando sob o sol escaldante? Aí a gente entra na penúltima parte da providência descrita no texto, a sobrevivência no ambiente mais inóspito possível. A preocupação de Deus muda da guerra contra deuses egípcios para o cuidado logístico extremo. O versículo 39 diz que Deus estendeu uma nuvem para lhe servir de toldo e um fogo para os iluminar de noite. Isso não era apenas um espetáculo visual, sabe? Era controle climático vitalício. A nuvem fornecia sombra essencial contra temperaturas que no deserto são letais durante o dia, e o pilar de fogo provia calor na escuridão congelante da noite. Uau! E a questão básica de suprimentos, né? O texto descreve que o povo pediu e vieram codornizes. Houve o pão do céu, que conhecemos como maná, caindo diariamente, e a água. Uma coisa é racionar água em cantis de couro. Outra é o que está no versículo 41, onde diz que Deus fendeu a rocha e as águas correram como um rio pelo deserto. Não era um gotejamento para molhar os lábios rachados. Era um fluxo de água maciço. Uma verdadeira anomalia hidrológica capaz de saciar o rebanho inteiro e a multidão. Sim, uma escala monumental. Diante de tudo isso, tipo a nuvem, o fogo, o maná,
a água jorrando da rocha, qual era o ponto final? Eles não foram libertos apenas para virar campistas eternos no deserto, e também não ganharam terras férteis apenas para ficarem confortáveis. Exatamente. E para responder o propósito de tudo isso, nós olhamos para a estrutura final proposta por Allen P. Ross, na seção Louvor pela Libertação. O motivo de base para todos esses milagres volta lá para o início da nossa conversa, no verso 42. Ah, aliança! Isso, porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Mas o versículo 45 é o que dá o verdadeiro significado da libertação. O texto encerra dizendo: porque eles receberam as terras das nações e o fruto do trabalho dos povos, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Entendi. Segundo as fontes que consultamos, o objetivo não era uma liberdade irrestrita para fazerem o que quisessem. Eles foram redimidos de uma escravidão cruel para entrarem em um serviço de obediência e fidelidade a um Deus que provou, através de séculos de história, que cumpre rigorosamente cada uma de suas promessas. E de forma muito apropriada, o Salmo se conclui com um retumbante aleluia. Impressionante. Sabe, quando observamos o Salmo 105 como um todo, ele deixa de ser apenas uma lista de eventos antigos e se revela como um verdadeiro manual sobre como lembrar. Exato. Ele traça essa linha contínua desde a vulnerabilidade de nômades errantes, passando pela dor das correntes de ferro, até a grandeza milagrosa do êxodo e do deserto, e exigindo que nada disso seja esquecido. Para quem acompanha nosso mergulho hoje, a lição imediata que salta dessas páginas é o perigo brutal da amnésia sobre a nossa própria trajetória. Esquecer as provisões inexplicáveis que nos sustentaram nos momentos em que tudo parecia perdido é perder a bússola que aponta o nosso caminho. Perfeito. E isso certamente levanta uma reflexão muito profunda para levarmos adiante. Com certeza. Se a gente olhasse para o tecido das nossas próprias vidas usando a mesma lente desse texto, não focando nos erros ou desvios temporários, mas na continuidade do quadro maior. Quais episódios que na época nos pareceram fomes devastadoras e quais correntes de ferro que nos prenderam em situações que pareciam o fim da linha, nós acabaríamos reconhecendo tempos depois, não como desastres aleatórios, mas como cenários cirurgicamente necessários que forjaram o nosso caráter. Cenários que nos trouxeram sabedoria e nos posicionaram exatamente onde precisávamos estar para cumprir o nosso propósito maior. Uma excelente provocação. É um convite para enxergar o suposto caos com os olhos de uma história que ainda está sendo muito bem escrita. E para terminar o nosso encontro de hoje, deixamos aqui o nosso desejo mais sincero. Que Deus abençoe todos os ouvintes. Até a próxima!